noite, gente. Muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Sarau Ciência, Arte e Soberania Alimentar. A gente está aqui hoje na Casa da Ciência para fazer mais um momento, né? A gente está aqui no encerramento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que hoje faz 69 anos. Então é uma honra enorme a gente estar aqui com o apoio do INPE, com o apoio da FAPEAM, para trazer mais esse momento de reflexão sobre ciência, sobre arte e sobre as demandas da sociedade, né? Então hoje a gente está aqui com um grupo incrível de pessoas que se dispôs a vir aqui para falar sobre um dos problemas mais graves que a gente tem enfrentado recentemente e junto propor e pensar alternativas para tudo isso. Hoje a gente vai falar talvez da tecnologia mais importante que a gente já conseguiu desenvolver, daquilo que a gente tem produzido e reproduzido no campo para que a cidade possa comer todo dia. Hoje a gente vai falar de soberania alimentar, mas a gente não pode começar a falar disso sem um pouquinho de música antes. Um hiato, gênio saindo da areia de gato, medieval digital, um chip novo pro velho animal, um sorriso artificial de um apresentador real. É assim que se muda a massa, é assim que se muda a massa. Uma nave pousou lá no meu quintal, eu não sei muito bem a hora. Quando eu tava deitado pra ir dormir, um ET me chamou pra fora e disse rindo: você vai preferir ficar dormindo enquanto eu trago a revelação dos anos em que você não nasceu, do tempo absurdo que você perdeu. Um espelho que não reflete, não serve, só mede o discurso do eu vou embora pra outro lugar. Vou orar pro tempo pra me diluir, pra não deitar e desfrutar de qualquer cama, nem que o mais santo, mais papa, degrau da fama me liberte. Não vou querer que o sangue me liberte. E o dicionário criador dessa moral que se diverte com a peste emocional, que faz a vida parecer mais cinza. Celebridade de perna aberta, membros de sociedade secreta, humanidade atolada na merda, até o pescoço tá osso. Eu vou embora pra outro lugar, vou orar por tempo pra me diluir. Nave mãe, me tira desse inferno, esse mundo moderno já me parece fosco, tá muito organizado pro meu gosto. Eu vou respirar fundo porque aqui mera amor, é mera psicologia, é drama de gente vazia, entre espinho e flor não há diferença nenhuma. São todos a mesma chama, são todos a mesma coisa, vêm todos na mesma coisa, vão juntos pra mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Para ouvir, pere aí pra escutar, deixa o mundo interno falar, deixa o mundo interno falar. E é assim que se muda a massa, é assim que a gente começa também as nossas apresentações. Nosso primeiro bloco de convidados aqui, o Sindicato dos Artistas Carentes, composto por MacGyver Santos e André Moraes. Muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Boa tarde, boa noite para todo mundo. E aí, seguindo aqui com a rodada das apresentações, da esquerda para a direita, a gente tem a professora queridíssima Elisa Vandelli, dita, eu descobri mais cedo que é a musa da agroecologia, e hoje a gente vai descobrir aqui por quê. Ao lado dela a gente tem o queridíssimo Ricardo Colares, que faz parte da Secane, tem trabalhado aí a partir da UFAM, 10 anos de trabalho com as comunidades indígenas, 3 especificamente com as escolas, né? E aí também vai trazer para a gente essa experiência da trabalho de política pública e soberania alimentar, para todo esse nosso debate. Ao lado dele aqui, nosso queridíssimo Sidney Fogaça, que é
agricultor orgânico, agroecologista, meliponicultor, engajadíssimo em tantas causas que são caras para tudo que a gente vai falar aqui hoje. Bem-vindo também, Sidney. E aqui, fechando o nosso quadro técnico do Sarau, Midori Nakamura, que é nutricionista, estudante aqui do programa de pós-graduação em Agricultura e Trópicos Úmidos, no INPA. Midori, muito bem-vinda. Gente, muito obrigado pela disposição de vocês, muito obrigado pela presença. E aqui, já começando a produção mais esperada, a gente essa semana recebeu uma série de perguntas de como é que faz para participar desse sorteio, que hoje vai ser uma tela produzida pelo nosso queridíssimo Rubens Belém. Tudo bem, Rubens? Bem-vindo. Vou chegar aqui pertinho de você, só para você dar uma boa noite para a galera, tudo bem? E aí, tudo bem? Valeu, vamos pintar ao vivo aqui hoje. Lembrando, gente, que ao longo da nossa conversa, Rubens vai estar produzindo uma tela aqui e muito provocado pelo que a gente está falando, e ao final do sarau essa tela vai ser sorteada para quem estiver aí assistindo, né? Então fiquem ligados que a produção vai colocar no chat um link para um formulário que vocês vão preencher e concorrer a essa tela lindíssima, né? Então preencha aí e também já compartilha o link para chamar o pessoal para conversa ou para concorrer à tela, ou ambos, que vão ser duas coisas interessantíssimas. Então a gente vai começar agora aqui lembrando do porquê, né, de falar de soberania alimentar. A gente está chegando no final de 2021, o segundo ano de pandemia do Covid-19, e ao longo da pandemia, segundo um inquérito nacional de insegurança alimentar, mais da metade das casas brasileiras passaram por algum grau de insegurança. A gente está falando que mais da metade das famílias do país, em algum momento, correram o risco de passar fome. E quando a gente fala de fome no nosso país ou em qualquer país do mundo, a gente sempre está falando de algo que só não é mais grave por causa da agricultura familiar, da agricultura de base comunitária. Então, se hoje a gente consegue dizer que a gente não teve um quadro pior do que se teve e ele foi péssimo, é porque a gente teve uma mobilização campesina muito forte, que garantiu que comida chegasse no prato de várias famílias que ficaram desamparadas nesse processo. Então, a gente está aqui para falar não só sobre o direito de comer, mas o direito de produzir como se pretende, ter poder e agência sobre isso, sobre como produzir, sobre como gerir produção, comercializar. Soberania alimentar é sobre tudo isso, e esse é o assunto da nossa conversa de hoje. Então, diante disso, eu queria passar a palavra primeiramente para Sidney, para ele contar para a gente um pouquinho, para quem está em casa, o que é a Apuam, que é essa associação que você representa aqui hoje, né? E qual a importância de associações como a que você faz parte para que a gente alcance a soberania alimentar? Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer o convite, né, representando aqui a nossa associação de produtores orgânicos do estado do Amazonas, na pessoa do senhor Genildo, né, Zuazo. A Associação de Produtores Orgânicos foi uma das primeiras associações aqui no estado do Amazonas a promover essa atividade da consolidação do alimento isento de agrotóxico, né? Então, foram agricultores que se juntaram, se uniram, né, através de vendas populares em feiras e eles, a partir de então, notaram esse tipo de agricultura convencional com usos de agrotóxicos, agroquímicos, e decidiram a não utilizar, a adotar essa prática de a não utilização de agroquímicos. Então daí surgiu a Associação de Produtores de Agricultores Orgânicos do Amazonas, a Apuam. E desde 2010 estamos aí consolidados, né, com muita luta, garra, né, força, porque para trabalhar com a agricultura dessa ciência, né, vamos dizer assim, produzindo seu próprio adubos, né, observando o seu sistema na sua propriedade, seus sistemas agrícolas, né, observando-os a como não utilizar, né, a não depender, na verdade, de insumos de fora da sua propriedade. Então,
nós temos uns agricultores guerreiros, né, que hoje também aumentou ao longo desses anos, né. Então, hoje a Apuam conta com 15 associados, né, distribuídos em 4 municípios daqui da região metropolitana, né. Temos de Itacoatiara, Rio Preto, Manaus e Presidente Figueiredo, né. Então, a Apuam, ela foi uma das primeiras, vamos dizer assim, a mãe das outras associações, né, porque e foi a primeira que recebeu, né, a certificação pelo sistema SPG, né, o sistema participativo de garantia, né, o selo que garante que aquele produto é isento, né, que tem não só a não utilização de insumos agrícolas, né, de base industrial, mas sim tem todo o contexto, né, do amor, do carinho, da preocupação, do amor ao próximo, né? Então ali está embutido neste produto que é produzido pelos nossos agricultores, né, pelos nossos irmãos agricultores, né, e está embutido isso tudo dentro desse nosso produto, né. Participamos de uma iniciativa de vender os nossos produtos, tivemos a oportunidade de estar dentro do próprio Ministério da Agricultura, onde era realizado todos os sábados, a feira da Apuam. E daí, diante disso, fomos ao longo do tempo, né, hoje estamos realizando a feira da Apuam, né, no SOS Aldeia Crianças, que fica na Alvorada, né? Todos os sábados também. A associação também ela foi promovida, né? Assim, o objetivo da associação, na verdade, é promover, divulgar, né? Participar de intercâmbio, né? Proporcionar o conhecimento nessa tecnologia que nós adotamos hoje, né? É a produção de base agroecológica e produção orgânica, né? Então, acho que, em resumo, assim, a Associação de Agricultores de Orgânicos é um pouco isso da vida dos agricultores, né? Então, assim, a gente temos muitas dificuldades, né? Hoje nós não temos, vamos ter assim, uma sede para poder comercializar de fato os nossos produtos, né? Uma sede própria onde os consumidores possam ir até a esse local, né? Hoje a gente depende de outras instituições para poder realizar nossas feiras, né? Então o nosso sonho ainda é ter uma feira exclusivamente para todos os agricultores orgânicos do estado que possam levar seus produtos até essa feira e os consumidores, de fato, ir lá receber, comprar, adquirir um produto isento de agrotóxico que está nessas feiras. Ter também esse espaço existindo e podendo ser acessado, né? Muito brevemente. Mas antes da gente avançar nessas questões sobre o consumo, você falou sobre essa questão da agroecologia como sendo uma tecnologia praticamente importante muito nesse processo, né? Então eu queria convidar a professora Elisa, que trabalha na Embrapa, inclusive, né, que é uma instituição que é respaldadíssima pelo avanço na produção agrícola do país, e qual a importância da gente investir e da gente estar empenhado nessa pesquisa com a agroecologia e em parceria com esses sistemas produtivos orgânicos, com essas organizações. Boa tarde. Eu trabalho na Embrapa, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, com sistemas agroalimentares sustentáveis, com agroecologia, agrofloresta, restauração de áreas degradadas. Mas também gosto muito de lembrar que eu sou originária aqui do INPA, fiz meu mestrado e doutorado aqui no INPA, e também atuo na Rede Maniva de Agroecologia, que é esse movimento liderado por agricultores e agricultoras como o Sidney, mas que também agrega todas as instituições
de ensino, de pesquisa e de extensão aqui no Estado, em prol da construção coletiva do conhecimento agroecológico, das políticas públicas, das práticas, da comercialização solidária, né? E todos os processos que envolvem a agroecologia. Bom, para termos alimento saudável na mesa, para termos soberania alimentar, a gente precisa que os agricultores tenham um trabalho imenso, porque todo o sistema de manejo agroecológico, toda uma agricultura de base ecológica demanda muito conhecimento, muito manejo, muito trato com a natureza, é a construção do solo com matéria orgânica, é transformar a planta em adubo, manejos da fauna, para não se transformar em pragas, né? É toda uma complexidade muito grande dos sistemas agrícolas, dos agroecossistemas. Então, as comunidades agrícolas realmente elas desempenham um trabalho muito grande para produzir um alimento saudável. Mas a soberania alimentar ela não está só no âmbito do sistema produtivo do agricultor e nem do consumo em qualidade, em quantidade, em biodiversidade, em dignidade, em identidade, né, que os consumidores precisam. A soberania alimentar, ela envolve inúmeras políticas públicas, né? Ela precisa, por exemplo, dar acesso à terra, dar acesso à educação do campo, dar acesso à medicina, né? Ela precisa que haja uma terra, uma assistência técnica adequada para a sustentabilidade, que valorize. Precisa de políticas públicas, de comercialização, de fomento, de escoamento, políticas públicas para beneficiamento. Tudo isso são processos diferenciados, né? E que a pesquisa, a extensão, a educação tem que estar de mão dada ao longo de toda essa cadeia de valor, de base ecológica, né? Então, as demandas para pesquisas são imensas, desde as tecnologias sociais, de construção coletiva do conhecimento, de uma comercialização mais justa, né? Ao manejo dos insetos, a tornar mais eficiente o manejo da matéria orgânica, que aqui na Amazônia é um fator bem limitante, né? Quando tiramos a floresta, né? O que resta de mineralogia é muito pouca. Então, precisamos reconstruir essa saúde do solo, né? A pesquisa no resgate e nos conhecimentos tradicionais. Por exemplo, a Embrapa tem atuado em dar retorno para as comunidades tradicionais que, devido à intensa exploração dos seus recursos naturais, perdeu os recursos genéticos, né? Então, com a conservação dos recursos genéticos, a Embrapa tem feito, muitas vezes, espécies importantíssimas para a soberania alimentar, como a mandioca, milho ou amendoim, voltam com aquele seu material genético conservado, original, para as populações indígenas que perderam, né? Então, é imenso o papel da pesquisa, mas lembrando que na agroecologia, né, Gabriel, todos somos pesquisadores, todos somos professores, todos estamos construindo essa utopia, né, para que os sistemas agroalimentares não sejam mais, né, os causadores das mudanças climáticas, para que os sistemas agroalimentares não sejam mais os causadores da pandemia, né, que nós estamos vivendo, em grande parte originada por sistemas agroalimentares predatórios, né, que baixam a imunidade do ser humano, cadeias longas que nos tornam de baixa imunidade, que nos deixam com uma alimentação realmente que não supre todas as demandas, né? Os agrotóxicos têm um papel muito trágico, né? Na nossa resistência. E todos os processos de destruição das populações tradicionais, do conhecimento tradicional, tudo isso degrada, né, os sistemas agroalimentares humanos, e hoje nós
produzimos com veneno, exaurindo os recursos humanos, a ponto que 80% das mudanças climáticas no país, né, está relacionada à mudança de uso da terra, de atividades agrícolas, principalmente soja, pastagem, cana, né? Então, a ciência tem um papel muito importante, mas também as ciências tradicionais, as ciências populares, né? E a agroecologia faz essa junção de todos esses conhecimentos para a gente construir essa forma de alimentar a humanidade sem inviabilizar a vida, não só humana, mas de todas as outras existências, né? Que é o que a agricultura convencional hoje está causando no mundo. Alimentar as pessoas sem comer o mundo no processo, né, professora? Verdade. Esse e vários outros temas vão ser abordados aqui hoje, e eu fico muito feliz que tu já tenhas trazido isso, porque essa é a proposta do Sarau, né? A gente falar de quais saberes que vão trazer as alternativas, porque os conhecimentos que trouxeram o problema, a gente já tem bastante ciência. Mas, antes disso, eu queria chamar aqui a nossa primeira poesia enviada desse sarau, né, do queridíssimo Ed Souza, que mandou uma poesia lá de Novairão, ele que também é produtor, e agora vocês vão ouvir os versos que Ed mandou para abrilhantar a nossa conversa de hoje. A terra que me castiga é a mesma que me sustenta, porque nela eu planto e colho, seu fruto me alimenta. Sou da roça, sou do trecho, sou matuto sertanejo, sei bem o que é ser peão. Na enxada e no teçado, eu sou cabra letrado e a prova está aqui na mão. Esse solo para mim é sagrado e dele me vem a certeza de que todo legume no prato e cada alimento da mesa é fruto do meu labor. E cultivando com amor, preparo minha plantação. Da mandioca faço a farinha e até o ovo da galinha tem nutriente desse chão. Mas uma coisa me intriga, chega a me dar um fartio. É ver no mundo cheio de terra, famílias com prato vazio. Se cada pessoa plantasse e com o vizinho compartilhasse, não teríamos tanta fadiga. Pois quanto mais a fome aumenta, a terra que me sustenta é a mesma que me castiga. Nas palavras de Ed, que eu muito obrigado, e inclusive você que está em casa e também é poeta, ou não é, mas gosta de escrever, não se considera, mais faz versos. O Sarau segue recebendo, então você pode mandar sua poesia para a gente pelo direct lá do Instagram, @sarauarteciência, ou pelo Facebook, de mesmo nome, e vem participar da gente nesse momento, né? E aí, diante de um assunto tão grave, eu sou obrigado a chamar os rapazes que cantam os assuntos graves, né? Pronto. Não só fazem um movimento sindicalista dos artistas carentes, como também estão envolvidos e chegam juntos. Então, primeiro, antes de chamar a próxima música, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como enquanto artista, valorizar esse movimento. Porque talvez a galera que está em casa que não conhece sindicatos artistas carentes não saiba, mas vocês estão sempre próximos de movimentos. Então, Feira da Apuã, Feira da Rema, a gente vê que vocês não estão lá só fazendo música, mas trazendo a arte para esse combate, né? Trazendo a arte para essa demanda. Então, queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Então, muito boa tarde a todos e todas. Realmente, né, na verdade, a proposta que surge de sindicatos dos artistas carentes tem esse apelo, né, de estar bem alinhado com as pautas que a gente tem, né, de fazer uma arte um pouco mais ativista, mais militante, né, e especificamente nessa pauta de segurança alimentar, tem vários acúmulos, né, a gente tocou no banquetaço, por exemplo, em 2019, né, assim, procura estar envolvido porque eu acredito, MacGyver, a gente está bem alinhado com isso, que a arte é uma linguagem política, né, que tem bastante inserção, né, que tem bastante potencial de problematizar as coisas de uma outra forma e sensibilizar as pessoas sobre essas problemáticas, né. Pessoalmente, eu por muito tempo também toquei na Feira da Rema, né, na Sincra, no INCRA e depois na Simpa, né, fazendo essa interface, né, entre arte e agroecologia, arte e ciência, né, mas nessa perspectiva mesmo de entender um papel do artista, né, seja o músico, a musicista, o poeta, a poetisa, né, seja o pessoal do teatro e tal, que consegue levar uma mensagem de uma forma talvez mais decodificada para a sociedade poder interpretar, entender e se envolver numa problemática tão importante quanto a soberania alimentar, né?
pouquinho de vocês. Agora, gente, tocando 3 pra gente. Vamos nessa. Amor santo que enxuga meu pranto, na vida eu não colho a semente que eu planto. A crioula passou na janela, amor santo jogou a semente pra ela. Pelo direito de dizer que não, escolher ficar em casa, não ser mão de obra barata, pra pagar a arma que a polícia aponta pra tua cara, pra fazer professor opressor, e no meio de um mar de tolice formular discurso de isopor que fica boiando só na superfície. Urubu, carne de panela pra morder que a vida é bela. Esquerda, direita, o banqueiro aceita. Vasco, Flamengo, Brasil, Argentina. Menino, menina, de baixo ou de cima, tá todo mundo contra o mundo. Tá todo mundo muito feroz, tá todo mundo contra o mundo, tá todo mundo muito veloz pra modificar o gene por questões de higiene. Pro meu sangue cortar o meu pulso, passar no concurso e morrer assim. Porque o gado tá ligado que o mercado tá ruim, o gado tá ligado que o mercado tá ruim. 3 pratos de trigo transgênicos para 3 trabalhadores tristes. O gado tá ligado que o mercado tá ruim. 3 pratos de trigo transgênico para 3 trabalhadores tristes. O gado tá ligado que o mercado tá ruim. 3 pratos de trigo transgênico para 3 trabalhadores tristes. Amor santo que enxugar meu pranto, na vida eu não colho a semente que eu planto. A crioula passou na janela, amor santo jogou a semente pra ela. Pelo direito de dizer que não. Esse é o Sindicato dos Artistas Carentes, mais uma vez com a gente. A gente agora vai dar uma conferida aqui no nosso queridíssimo artista plástico Rubens Belém, que está aqui no meio do processo. Vocês podem acompanhar aqui. Rubens, desculpa lhe atrapalhar. Mas é porque eu não tinha como, no meio disso tudo, não vir aqui falar com você, né? Você que é um cara que é paritinense, antes de tudo, vive em Manaus, mas circula, né, pelos interiores do Amazonas, tem uma vivência e pinta a vivência dos povos tradicionais desse estado. E eu queria te ouvir um pouco sobre tudo isso que a gente está trazendo e essa relação que você, enquanto artista, também trabalha um pouco do povo da terra com a terra e o que ela produz. Então, boa noite. Como você já bem citou, eu sou de Parintins, né? E a minha relação com o regional, ela vem desde a infância. Desde a infância, e há 38 anos eu morando aqui em Manaus, eu não consigo me desligar do que já passei quando morava pelos interiores, né, da região. E sempre que posso, eu sempre estou nas comunidades, visitando as comunidades, até mesmo, ultimamente, tenho feito trabalhos, ajudando comunidades indígenas, sempre que a gente pode. E a gente vê essa necessidade muito grande, né, principalmente nesse momento de isolamento, no primeiro isolamento que aconteceu, nós recebemos muitos pedidos de ajuda das comunidades indígenas. Eu tenho muitos amigos indígenas hoje, e eles sempre, a gente faz essa troca, né, eles sempre quando eu preciso de saber algo sobre a cultura indígena, Sateremaué e tal, eles sempre estão prontos para me orientar, faz assim, o nome disso é assim, para que eu passe para o meu trabalho, não algo assim,
sem orientação, sempre tem orientação com eles. E sempre que posso também, a gente está fazendo esse trabalho de ajuda, levando ajuda material, até mesmo palavras, né? E a gente vê muito isso em relação a... Hoje Manaus, o entorno de Manaus, ela é cercada por comunidades indígenas. E essas comunidades indígenas, elas precisam ser ouvidas, né? Estão precisando ser ouvidas, porque elas necessitam, não só hoje no momento, não só de alimentos, mas educação, saúde e uma série de outras necessidades, né? E a gente não pode, eu como artista não posso estar desligado dessa vida. E sempre que posso, estou presente junto com eles. Essa troca de experiências. Certamente a gente consegue sentir isso nas suas obras. Muito obrigado, inclusive, por todo esse trabalho e por trazer essa experiência aqui pra gente, tá bom? Eu vou lhe deixar continuar a sua tela para não atrapalhar mais sua vida. E antes de seguir aqui com a nossa conversa, queria que a gente escutasse mais uma poesia que mandaram pra gente. Dessa vez, Lorena, que mandou via direct para o nosso Instagram lá. Uns versinhos curtos, 30 segundinhos, mas muito bonitos. O prato é fundo e está cheio de ar. A floresta está em prantos de tanto queimar. Que queime o nosso peito para lutarmos com arte e ciência. E gritemos alto, mostrando que ter consciência irá transformar o mundo num dia de festa. Com sorrisos e música, dança e poesia, saberes ancestrais e cultura, comes e bebes de qualidade, trazendo para cada ser que aqui vive um tanto de dignidade. Importantíssimo. Muito obrigado pela poesia. E também lembrando que você que escreve poesia, ou não escreve, mas declama, ou não declama, mas quer começar, pode mandar para a gente através do nosso Instagram, o Sarau Arte e Ciência, ou pelo Facebook, um vídeo curtinho, 30 segundos, de você falando uma poesia, trazendo sua arte para dentro do sarau. Infelizmente a gente não pode estar junto numa praça bonita, cheia de gente agora, mas a gente vai se reunindo como pode, né? Então, falando desse compromisso, dessa vontade de lutar, é que a gente chama aqui o pessoal do Puxirum do Bem Viver, que é um projeto social que ao longo da pandemia tentou garantir esse direito de uma alimentação saudável e consistente com o que a gente acredita do que precisa ser a produção no nosso país e condizente com toda a produção local, para comunidades indígenas urbanas. Então, é um grupo que trabalhou muito durante a pandemia, segue trabalhando, e quem vai falar um pouco mais sobre esse trabalho para vocês é Iago. Olá a todos, eu me chamo Iago Santos e eu sou um dos militantes do Puxirum do Bem Viver. Mas o que diabos é o Puxirum do Bem Viver? É uma rede de solidariedade em que apoiadores e os militantes se uniram para que naquele momento grave da segunda onda de Covid aqui em Manaus, que estava terrível, não só faltando oxigênio, mas como várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente se uniu pensando que poderia ajudar. Então a gente transforma doações de nossos apoiadores em alimentos agroecológicos saudáveis também fornecidos pela pessoal da Rede Maniva de Agroecologia, que são também nossos grandes parceiros. E a gente leva esses alimentos para territórios indígenas em diferentes contextos, tanto em contexto de aldeamento, contexto urbano, contexto rural, e outros apoiadores também, como, por exemplo, alguns cocamas já doaram alimentos para a gente doar para outros territórios indígenas aqui na cidade de Manaus. E nessa rede de solidariedade a gente foca na segurança alimentar, porque a gente sabe que durante a epidemia, essa nossa sindemia, na verdade, de Covid, né? E principalmente com a situação das políticas genocidas atuais, que as populações indígenas, principalmente da cidade de Manaus, foram proporcionalmente muito mais afetadas por isso. A gente sabe que isso acabou afetando também a comida que chega na mesa das pessoas. E assim, a gente foca na segurança alimentar, né? Então,
levando não só o alimento por si só, mas alimentos que são saudáveis, são produzidos de uma maneira que não é tão prejudicial ao meio, que tem a ver com o hábito alimentar das pessoas. Então, são alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, sem venenos, alimentos produzidos de maneira agroecológica. Além disso, a gente já construiu também hortas comunitárias aqui, que não só focam na alimentação, dando um pouco de autonomia, mas também geram autonomia em outras coisas, como, por exemplo, ervas medicinais, que são tradicionalmente utilizadas, então ajudam na proteção durante a pandemia. Também a gente conseguiu construir, juntamente com a Associação das Mulheres Indígenas da Tateremaué, viveiros também em áreas de aldeamento, que fornecem elementos utilizados no artesanato, além desses outros dois focos que a gente tinha falado antes. Então, o Puxirum nada mais é do que o seu próprio nome que Puxirum significa trabalho coletivo pelo bem comum. Nós fomos batizados pela dona Regina Sateremaué com esse nome, e uma das nossas grandes inspirações. E o bem viver é esse modo de pensar tanto dos povos andinos quanto dos povos amazônicos e outros povos ao longo do mundo, dessa não separação entre as pessoas e a natureza, o restante da natureza, né? Essa visão integrada que vive de uma maneira mais harmônica, pensando no tempo das coisas, pensando no tempo de colher, tempo de viver, gerando bem viver, como a palavra diz, né? Ou como o pessoal lá no Marajó chama de boa vida. E então o Puxirum é meio que essas coisas todas aí, sabendo que sem segurança alimentar a gente acaba não conseguindo pautar outras coisas. E então tenta a questão também, obviamente, da questão com a terra, a questão com o território, mas tudo isso, a alimentação chegando antes para se discutir essas outras coisas, né? Todas essas pautas que nós nos importamos. Dito isso, eu tenho uma pergunta para a galera do Sarau. É a seguinte: a gente sabe que na Amazônia a gente tem diversos problemas com a soberania alimentar devido à diversidade cultural que existe, né? São múltiplas Amazônias. E, ao mesmo tempo, hoje se enfrenta uma lógica até meio que de comoditização, se eu posso dizer assim, de alguns elementos, como tem acontecido com o açaí, né? Se cria um valor agregado a esse tipo de produto e acaba com que isso, quem paga mais, consegue ter acesso. Então, hoje tem, por exemplo, esse tipo de elemento muito mais exportado do que consumido nas periferias das grandes cidades da Amazônia. E aí eu queria saber como é que a gente consegue superar esse debate, porque isso é um processo de tentativa de valorização dos frutos nativos perante a outros modelos agroexportadores, mas acaba sendo também um modelo agroexportador. E aí como é que a gente resolve isso sem ferir a soberania alimentar, ao mesmo tempo que a gente quer que os produtores recebam o mais justo possível? E é isso, muito obrigado. Nosso sarau. Eu acho que ninguém melhor para começar a falar essa resposta do que Ricardo, que tem trabalhado não só com o consumo por si só, porque a gente está falando aqui de um sistema de produção, mas a gente precisa que o que é produzido seja comercializado, as pessoas precisam consumir isso. E Ricardo tem uma experiência grande em como o Estado precisa garantir que isso seja consumido, que as pessoas produzam e consumam dentro de suas comunidades, e como viabilizar isso, né? Então, Ricardo, conta um pouco para a gente sobre essa sua experiência com o PNAE, com a aquisição de alimentos e a divulgação da nota técnica. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas que estão nos acompanhando aí, né, nas redes sociais. Eu vou fazer um pouco desse link da soberania. Você pode você segura um pouquinho? Oi. Agora sim. Então, gente, fazer esse link, né, da questão da soberania alimentar com a segurança alimentar, né?
E, ao mesmo tempo, eu estou linkando com a questão do programa do PENAI, né? Porque, a partir do momento que eu estou falando da soberania alimentar, estou decidindo que povos, né, suas populações decidem o que plantar, o que colher e o que consumir, né? E quando eu linko para a questão da segurança alimentar, eu estou falando da questão de consumir alimentos em quantidades e qualidades, né, que eu devo ofertar esses alimentos, né? E aí eu vou puxar esse link para a questão do programa do PENAI, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? É um programa social que é gerenciado pelo FNDE, né? E esse programa ele é acompanhado através dos SECANES, né? E aí eu esclareço então um pouco aqui para quem não conhece o SECANE, que é o Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição do Escolar. É um convênio que foi feito até com as universidades federais, né, que o FNDE passa a acompanhar através do SECANE como que está se desenvolvendo esse programa do PENAI, né? Então, aqui no estado do Amazonas, o SECANE ele acompanha, não só no estado do Amazonas, mas também agora passamos a acompanhar no estado de Roraima, né, a questão do programa voltado às comunidades indígenas, né? Que o programa funciona tanto para a área urbana como a área rural, mas especificamente a gente tem trabalhando a questão do agricultor poder acessar essa política, né? E esse alimento poder chegar às escolas das comunidades indígenas, né? Então, hoje em dia, nós temos uma nota técnica, né, 01/2017, que foi criada em parceria com o Ministério Público, né, justamente com a DAF, né, para que se pudesse assim, viabilizar o acesso desses agricultores, poder fornecer esses alimentos lá na própria comunidade. E qual a maior dificuldade hoje desse programa é que muitos gestores colocaram essa dificuldade para que esse alimento chegasse mais em quantidade, em qualidade nas escolas. Logística, nós sabemos que o nosso estado do Amazonas ele é grande, né? Tanto geograficamente e hidrograficamente, nós não temos estrada, nossas estradas são nossos igarapés, nossos rios, então isso assim, é uma dificuldade maior para que chegue esses alimentos da escola. Então, através dessa nota técnica, ela preconiza a questão do acesso do agricultor poder fornecer esse alimento lá na própria comunidade. Então, o que acontece? Hoje, existe essa questão das chamadas públicas, que através delas o agricultor vai poder acessar mais, né, e fazer com que esse alimento regional chegue até as comunidades, chegue até as escolas, né, e com isso você fortalece esse programa, que é o programa do PENAI. Então, hoje, os alunos indígenas no nosso estado do Amazonas, ele tem essa oportunidade de consumir alimentos mais regionalizados, né? Cada vez mais você tira esses alimentos industrializados, que são os famosos enlatados, né? Aqueles alimentos conserva, sardinha, salsicha, aqueles sucos industrializados que são os maguari, né? Então, você acaba tirando mais esses alimentos industrializados, né? E fortalecendo aqueles alimentos regionais que o agricultor indígena planta, colhe e vende para a própria escola através do programa do PENAI. Então, essa nota técnica ela veio viabilizar essa questão da soberania, né? Então, a população indígena ela pode decidir, né, como ela decidiu a partir do momento dessa criação da nossa nota técnica, através dos povos Yanomami, decidiram, eu não quero mais essa alimentação industrializada. Isso não faz parte da minha cultura. Minha população está perdendo característica da alimentação regionalizada, da alimentação indígena do nosso povo. Então, nós não queremos mais esse alimento industrializado. Então, a partir do momento que eles decidiram que não queriam mais, rejeitaram, e aí foi criada essa nota técnica, e hoje eles conseguem fornecer alimento regional. Então, tira esses alimentos industrializados e fornece cada vez mais os alimentos regionais. Então, com isso, como a própria soberania alimentar diz, eu decido o que plantar, eu decido o que colher, e eu decido o que vou consumir. Então, realmente, é uma questão de... É um direito à autonomia, inclusive, né? Não só sobre o que vai colocar no seu prato, sobre como gerir todo o fluxo do que vai desde a terra até a barriga da gente, né? Então, Elisa, você queria fazer uma colocação? Sim, Ricardo, queria pedir licença para complementar o quanto é importante essas compras públicas de alimentos regionais, de alimentos orgânicos, de alimentos saudáveis, né? Não só para a melhoria da renda dos agricultores, mas dentro de um processo de democratização
da alimentação saudável, né, da soberania alimentar. Né? Então, é fundamental, porque comunidades que ainda não foram sensibilizadas sobre a importância da alimentação orgânica, de sistemas produtivos de base ecológica, elas vão ter acesso via merenda escolar, via doação para uma entidade beneficente pública, né, via os refeitórios populares. Então, é um mecanismo de democratização de um alimento que é um direito fundamental e humano, mas que ainda não está acessível a toda a população. Então, é extremamente importante. Só que também lembro o que os agricultores relatam, né, da dificuldade que nós temos ainda de acessar essa política pública, de compras públicas, devido à carência de políticas públicas para beneficiamento, para produção. Né? Não é uma varinha mágica que eu quero comprar 100 toneladas de polpa de fruta. Né? Como hoje está aberto na CEMED um edital para compra pública de 80 toneladas de polpa de fruta. Né? Que dê toda a assistência técnica, que dê educação do campo, que dê a medicina para essas comunidades, que dê a agroindústria, onde eles vão beneficiar, cadê o frigorífico? Né? Então, acaba que a agricultura familiar tem um pouco mais de dificuldade de acessar essas compras públicas e acaba beneficiando, né, empresários que vão ter um sistema mais organizado. Então, a agricultura familiar precisa ter um apoio muito grande de políticas públicas em toda a cadeia, né? Porque para produzir precisa de muito conhecimento, né, mesmo sendo tradicional, de resgate, de muita mão de obra. O agricultor hoje, ele não é só um produtor, ele vai para a feira, ele faz curso, ele dá curso, ele compartilha toda a experiência dele, é todo um processo de construção coletiva, né? Ele certifica, né, a sua produção como orgânica. Então, é uma demanda imensa de tempo, de conhecimento, né, mas que tem que estar presente em toda essa cadeia de valores. Né, essa política pública tem que ser muito ampla para que realmente o agricultor possa acessá-la e esse alimento possa ser realmente democratizado. Mas parabéns pelo trabalho, é extremamente importante. Não, isso é importantíssimo, porque às vezes mesmo o alimento que é produzido, existem barreiras até de certo modo burocráticas para que ele possa ser comprado e possa participar dessas compras, né? E aí, em cima disso, a gente também tem um trabalho muito importante, que é só uma das várias dimensões que a ciência tem ajudado nisso, que é o trabalho de quem está pesquisando o valor nutricional dessas coisas, que é um ponto-chave para que elas possam entrar nas listas de aquisição, né? Então, para falar um pouco disso para a gente, dessa pesquisa, como ela é feita e a importância de pesquisar o valor nutricional da diversidade amazônica, a gente está aqui hoje com o Midori. Obrigado, Midori, pela tua presença. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como tem sido pesquisar essas plantas que às vezes a gente nem conhece, né? O tucumã, o buriti estão mais na mídia, mas você trabalha com mari, que às vezes é um fruto que as pessoas nem quem é de fora nunca nem comeu. E como é que tem sido buscar essas plantas não convencionais para incluí-las na refeição e também produzir conhecimento para que elas possam fazer parte das políticas públicas? Boa noite. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite por estar aqui representando os alunos do INPA, né? É uma honra. Representando também o Laboratório de Alimentos do INPA. Eu poderia falar aqui somente do mari, né? Mas foram tantas coisas discutidas sobre segurança alimentar, sobre alimento saudável e, além de pesquisadora, estudante do INPA, eu sou nutricionista. Então, quando a gente fala sobre alimento saudável, fica muito vago. E é muito importante a gente ter a consciência, e o papel do nutricionista é justamente esse, educar, né? Então, quando a gente fala de um alimento saudável e a ligação com a agroecologia ou
a ligação com a agricultura comercial contemporânea, é muito importante que as pessoas saibam por que o alimento orgânico ele é mais saudável, né? Então, passa pelo que a professora Elisa falou, que o alimento que não é orgânico, ele atrapalha muito na saúde da pessoa. Por quê? São vários fatores aí. Quando a gente usa agrotóxico, pesticida e uma série de outras coisas que precisam ser utilizadas na monocultura, a gente acaba matando toda a microbiota do solo. E quando a gente mata a microbiota do solo, a gente acaba matando a nossa microbiota também. E o que define a saúde de uma pessoa é justamente uma microbiota saudável. Então, passa por aí a pesquisa, né? Começa pela educação, mas aí a gente vai ver não só o valor nutricional das coisas, mas como os sistemas de produção podem também afetar a qualidade desse alimento. Outro ponto importante a pontuar, quando a gente fala de agricultura tradicional, que coloca agrotóxico, as plantas elas não precisam se defender dos insetos, elas não precisam se defender das pragas. O que acontece? Os alimentos orgânicos, eles precisam ter essa defesa natural. Quando eles começam a combater esses elementos externos, eles ficam mais fortes e eles acabam fortalecendo o organismo dos consumidores. Então, não adianta a gente simplesmente... Precisa de educação. Não adianta a gente chegar no supermercado, comprar uma fruta linda, grande, sem nenhuma falha, que foi produzida no sistema comercial tradicional, porque ela não vai ter os fitoquímicos que são necessários para garantir a imunidade do consumidor. Então, eu acho que precisa passar também pela educação da população, para justamente essa população conseguir apoiar o agricultor, mostrando a real importância desse conhecimento, né? Mas também é necessário que a gente faça essa parte de laboratório de composição nutricional, porque a gente também sabe que os alimentos regionais, seja qual for a região que você viva, os alimentos regionais são aqueles alimentos que possuem o valor nutricional e os elementos necessários para as pessoas, para as populações daquela região. Então, falando do mari, o mari é um fruto que no ranking tem um livro chamado Fontes Brasileiras de Carotenoides, que ele faz, é uma tabela, na verdade, de muitas e muitas páginas, que fala de todos os alimentos brasileiros que já foram estudados, que são fontes de carotenoides. Quando a gente fala de carotenoide, a gente fala de defesa da visão, da pele, né, do beta-caroteno. E quando a gente mora numa região como a nossa, entre os trópicos, a gente precisa muito mais desse nutriente para proteção. Então, não adianta eu ir para o supermercado comprar morango. O morango ele não vai me proteger. O que vai me proteger vai ser a pupunha, vai ser o tucumã, vai ser o mari. E os nutricionistas, de um modo geral, não desmerecendo a nossa cenoura, né? Mas isso a gente ventilou até numa conversa anterior, quando a gente fala, não, você tem que comer cenoura, porque cenoura é fonte de carotenoide. Mas a cenoura, se vocês forem olhar nessa tabela de carotenoides, ela tem 30 vezes menos carotenoides do que o mari. E o mari, ele só perde mesmo para o buriti e para o tucumã. Então, é importante a valorização dos nossos frutos e a conscientização da nossa população de que ela precisa consumir os frutos da nossa região. Daí entra também o papel do INPA, né? Do Laboratório de Alimentos. Perdão, mas nesse momento a gente teve uma falha técnica na transmissão, perdemos som e imagem e a conversa ficou um pouco cortada para vocês. Mas só situando, nesse momento o Midori falou um pouco sobre o trabalho que o INPA tem feito em catalogar o valor nutricional dos frutos amazônicos, né? Dos frutos regionais, colocando eles numa tabela, que é esse livrinho que ela está mostrando para vocês, e que o link está disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? A partir disso, a gente chamou um videozinho que vocês vão assistir agora sobre alguns restaurantes que têm aberto e funcionado aqui em Manaus, que valorizam essa produção local e o consumo regional e sazonal. Aí vocês ficam com ele agora.
Eu penso que a soberania alimentar ela é como uma ferramenta de libertação e sustentabilidade. Eu acho que é uma forma de vida, é você deixar a indústria de lado e respeitar e olhar para o produtor, para a terra e para o entorno de onde você vive. E isso também traz saúde, isso preserva o mundo e a soberania alimentar nos traz a longevidade. Os ingredientes, por exemplo, vêm do Alto Rio Negro, o japurá vem de lá, a maniuara vem do Alto Rio Negro, vem do Baixo Amazonas, a sarrai, ela vem da minha região, que é lá do Baixo Amazonas, no município de Barreirinha, vem de lá, de uma comunidade, faz um percurso comunidade, cidade, que é Barreirinha ou Parintins, e de lá Manaus. Então tem esse trajeto para chegar até aqui, assim como do Alto Rio Negro também. 60% dos meus produtos atualmente são de agricultura familiar. Eu trabalho totalmente conectada com a sazonalidade. Não faço questão que não tenha aqui agora o que a terra não nos dá. É claro que faz calor o ano todo, é claro que chove o ano todo, mas a incidência maior de chuva durante o inverno amazônico nos dá algumas frutas que no verão não estarão disponíveis na natureza. O vice-versa acontece, há produtos, peixes, que na vazante dos rios no verão tem mais produtividade, tem mais sabor, mais safra disponível. Então a gente procura sempre respeitar a sazonalidade desses ingredientes para na diversidade de oferta que nós promovemos com os nossos produtos, a gente também respeite os sabores de cada época do ano. Então a gente tem essa busca constante por ingredientes da terra que são muito variados. A Amazônia é muito próspera em variedades de frutas, peixes e sabores em todos os sentidos. As plantas alimentícias não convencionais fazem parte do cardápio do Caxiri. Isso também é um outro trabalho que tem ganhado muita força no Brasil e em Manaus especificamente, voltando para a questão da soberania alimentar, que é ampliar. A gente vive a soberania alimentar se a gente tiver conhecimento. Além das plantas alimentícias não convencionais, um olhar não convencional para o que nós temos também já é um passo para a soberania alimentar. E dentro disso, desse movimento, temos iniciativas inovadoras. Então nós não pensávamos que seria da forma que está. Simplesmente vamos fazer um restaurante indígena. E também a gente não tinha a ideia da importância que a nossa comida ia estar fazendo, como está fazendo agora, para as pessoas, porque ela já é importante para nós indígenas, né? Mas é pelo fato de nós sermos oprimidos, fomos obrigados a negar a nossa cultura, a nossa comida, os nossos costumes. Então, nós não tínhamos argumento para enfrentar todo esse desafio, que é a sociedade não indígena, né? A minha relação com o Biatuí, ela não é uma relação de filantropia, é um movimento de troca. Quando eu olho para o Biatuí, hoje em dia, ele funcionando, eu encho meu coração de esperança e eu entendo que um pouquinho que cada um fizer, a gente vai mudando o mundo. Então, a partir disso, a gente levou a conversa para tratar sobre o sistema comida, esse sistema que emprega mais de 80% da população amazonense, boa parte dela no interior do estado, e que escoa essa produção para as capitais, né? Então, Sidney e Ricardo, nesse momento, levaram também sobre a questão do acesso que os agricultores têm às políticas públicas de inserção da produção no mercado e no consumo. Sidney colocando principalmente a dificuldade que é colocada muitas vezes devido aos selos exigidos e uma série de burocracias que são colocadas pelo Estado na hora de construir essas políticas públicas. Agora vocês ficam com o desenrolar dessa conversa. É importante isso que o nosso colega falou, né? O acesso, a dificuldade que o agricultor tem, né, para poder
oferecer aquele produto que ele tem lá na sua plantação, mas esbarra na questão burocrática, né? Selo do mapa, né? Que precisa ter lá para vender mapopa, né? E a gente, quando a gente acompanha nas assessorias nos municípios, através do SECANI, da alimentação escolar, tem lá vários agricultores, né? Oferecem a polpa, mas quando a gente vai verificar, não tem o selo do mapa, que é obrigatório ter. Então ele acaba deixando de ofertar. E aí quando eu puxo um pouco para a questão do agricultor indígena, através dessa nota técnica que foi criada, ela desburocratiza um pouco mais essa questão do selo. Então, assim, aquele agricultor lá da comunidade indígena que produz, né, e tem lá, extrai da floresta também, aquele determinado tipo de frutos que pode ser elaborado como polpas, ele pode oferecer sem ter que passar por um processo sanitário, porque a nota técnica, essa que foi criada em 2017, ela respalda, porque respeita os hábitos culturais, operacionais e tradicionais daquela população. Então isso acabou beneficiando aquele agricultor que tem agora a oportunidade de poder vender aquele fruto, poder vender aquele vinho, o buriti, o açaí, a abacaba, né? Por quê? Eu produzo naquele mesmo dia, consumo naquele mesmo dia. Então, a própria legislação ela já preconiza isso para aquele pequeno agricultor. Quando eu falo de alto consumo familiar, eu não tenho essa obrigatoriedade de passar por um processo de inspeção sanitária, né? Porque eu estou preparando e consumindo naquele mesmo dia. Então, isso facilitou um pouco mais o acesso desses agricultores. Isso nas comunidades indígenas. Já nos ribeirinhos, para ofertar esse tipo de fruto, através de polpa, nas escolas urbanas, eu ainda esbarro nessa questão da burocracia. Eu preciso ter o selo do mapa para me poder oferecer essa polpa para a alimentação escolar. Então, assim, como o colega falou, falta um pouco mais de apoio, um pouco mais de beneficiamento de política pública voltada para que se beneficie esse fruto, transforme em polpa, né, passe aquele processo do selo, e assim ele pode ser ofertado. Então, essa é uma das dificuldades ainda que o agricultor tem para acessar e poder oferecer. E aí produz, tem demandas, né, mas não consegue ofertar. Realmente é uma luta, né, que eu acho que tem que ser conquistado, né. Eu acredito que o nosso trabalho, né, do movimento como um todo, do movimento REMA, já vem mostrando essa demanda, né, que necessidade dos nossos produtores, né. Aí o nosso próprio Tucumã, né, é uma das coisas que agora que está entrando, né, entrou agora recentemente na questão do PAA. Então, e também, viu, o nosso movimento da agricultura também cresceu ao longo desse tempo. Hoje nós contamos, assim, aumentamos o número de produtores, né, hoje a produção orgânica e agroecológica ela expandiu para 12 municípios, né, do estado, com esse apoio aí do movimento da Rede Maniva de Agroecologia, na qual a gente faz parte também. Temos mais ou menos 82 associados, né, com selo de certificação, famílias, né, famílias já com a certificação orgânica, pelo sistema SPG, que é uma luta também árdua dos nossos guerreiros amigos aí, das entidades parceiras, né, que lutam e tentam trazer essa agricultura mais sustentável para os nossos consumidores, né, e principalmente para quem produz dessa forma mais limpa, né, vamos dizer assim, né. Então aí eu acho que a gente tem aqui no estado, né, a primeira certificadora participativa, né, da região norte. Então, ela está aqui no nosso estado, que é a OPAC Maniva, né, que é uma associação, né, que certifica agricultores, né, mas de forma participativa. Então, ela tem que tem que participar do movimento, né, tem que participar, para a gente entender qual é o sistema da produção que o agricultor adota. Geralmente leva um tempo para a pessoa, né, se adequar aos padrões da agroecologia e a produção orgânica, mas para isso existe já técnicas, né, existe já um conhecimento, né, já existe, nossos próprios agricultores treinam outros agricultores, né.
por falta de assistência técnica qualificada nesse segmento, né? Com o apoio da Rede Maniva de Agroecologia, eu posso dizer assim, nós criamos a política estadual, né, de agroecologia, na qual hoje tem um departamento de agroecologia no estado, mas foi por muita luta, né, pelo movimento social que conseguiu, né, com que a gente ter um departamento dentro do sistema CEPRO, né, que é no caso do IDAM, né, nosso amigo Mário, que atua lá na gerência lá, mas é muito pouco para a dimensão do estado que nós temos, né, para a quantidade de agricultores que nós temos, né, ribeirinhos, né, então, vamos dizer assim, não se consegue atender a todas as nossas demandas, né. Nós crescemos, ramificamos com o apoio das entidades que existem, né, está aí o EDESAN, está aí o IP, né, está aí a Embrapa, né, que está na luta, que está né, passando esse conhecimento, o INPA também, muito importante, né, que traz nos apoia em todos os movimentos, quando a gente solicita. Então é uma deficiência que o Estado tem, né, e uma demanda crescente, né. Tá aí os dados que mostram, né, que a agricultura orgânica só vem a crescer, nunca diminuiu, né. Só tem a ganhar porque melhora o sistema, né, melhora o meio ambiente, né, ajuda a nutrir cada vez mais, a criar independência de se ficar automedicando com medicamentos, né. Tá aí os nossos alimentos, né, que proporciona a nossa imunidade ficar mais forte. Então, com isso, precisa que o próprio nossos governantes atentem, né, abracem a nossa causa, né, abracem a agricultura orgânica, abracem a agricultura agroecológica, porque eu acho que é a única solução da Amazônia aqui, né, e parar com esse pensamento fechado que só a agricultura, a monocultura, é um labirinto, só tende a cair, porque toda vez né, se torna um vício, né, e a nossa agricultura não, ela só melhora cada vez mais. Todo dia. Eu espero que a gente consiga avançar nesse sentido e é um compromisso coletivo, né? A gente está vendo aqui que tem muita gente envolvida nisso, em várias frentes, em várias dimensões. E para ressaltar, na verdade, o papel das artes nesse momento, né? Eu vou chamar a banda para fazer mais um aqui para a gente, mas antes eu queria pedir desculpa para o pessoal de casa. A produção disse que a gente teve um problema técnico, então talvez vocês tenham perdido a parte do vídeo que a gente passou aqui, mas todo esse material vai estar disponibilizado na íntegra aqui no canal, nesse exato link, tá bem, gente? Peço perdão mais uma vez, mas pelo que me foi passado, a conversa que a gente está tendo aqui conseguiu ser acompanhado, o pessoal conseguiu acompanhar, a gente teve uma perda realmente no momento do vídeo, então peço desculpas principalmente ao pessoal do Caxiri e do Bituí, que não pôde estar aqui agora conosco, mas o vídeo vai ficar disponível com o link aqui na descrição e posteriormente na live gravada, tá bom? Dito isso, eu queria chamar a MacGyver e André para fazer mais um som pra gente. Vamos nessa, gente. Queria só para contribuir um pouquinho com a conversa, hein? Você falou da importância da gente consumir os produtos daqui, né? Eu sou um apaixonado por açaí, adoro açaí. E às vezes eu me pergunto por que chega tão caro o açaí na mesa dos consumidores, assim. Às vezes a gente chega a comprar R$12 um litro de açaí. Às vezes a gente até sente vontade, né, de consumir um açaí e tal, mas, pô, Tucumã é outra coisa. Sei lá, eu entendo que uma caixa de morango aqui seja R$15, mas 500 gramas de Tucumã ser R$15, aí me vem uma pergunta, será que é porque produzem pouco? Será que mandam para outros estados? Manda para outros países, pra né? Outros países e falta para a gente. Priorizar o mercado local, priorizar o vizinho, priorizar a mesa primeiro, né? Até porque a gente tem mais necessidade. Mercado é importante, mas a soberania alimentar local tem que estar em primeiro lugar, né, MacGyver? O que acontece com relação ao açaí é que ele é considerado um superalimento, né? E a mídia mundial voltou os olhos para essa questão dos superalimentos, que são alimentos que realmente são ricos em algum composto bioativo, que trazem, o consumo contínuo desse alimento traz algum bem,
maior para a saúde da pessoa que consome. Então, com relação ao foco de consumo desses superalimentos, o mundo voltou os olhos para açaí. E isso foi um problema para a nossa população. Porque na medida que a gente, ele até questionou no vídeo, né? Na medida que a gente exporta, para a gente fica mais caro o que resta aqui, né? E aí volta a conscientização, porque as pessoas no mundo inteiro consideram o açaí um superalimento. Mas o que é um superalimento, na verdade, né? Você pode comprar, se você estiver nos Estados Unidos, por exemplo, no lugar de comprar o açaí do Amazonas, consumir uma blueberry, que com certeza você pegando ele na sazonalidade dele lá, ele in natura, ele vai trazer mais benefícios do que um açaí que foi processado aqui no Amazonas e foi levado para lá. Então passa por esse processo, mas eu acho que ainda vai demorar para que as pessoas consigam enxergar justamente a importância de se consumir os produtos locais, no local onde eles são produzidos, né? E fica aí realmente a lástima pelo preço do açaí, por enquanto. Vamos de música então, né? Eu fui no mato pra fazer uma fogueira que me guardasse por durante a noite inteira e cujo fogo num passinho de fantasia me apresentasse outro dia numa outra imensidão. Saí de dentro dessa nossa gaiolinha, ver como a besta parece pequenininha quando se usa de uma força verdadeira, aquela que foi a primeira e que nunca vai cessar. Coração, vá pra longe agora, me traga notícias de fora, se acaso voltar a te cobrir outra trajetória, que nasçam sorrisos aonde teu pé pisa. Coração, vá pra longe agora, me traga notícias de fora, se acaso voltar a te cobrir outra trajetória, que nasçam sorrisos aonde teu pé pisa. Boa. Tudo isso que a gente está conversando aí é para isso, né? Para que nasçam sorrisos onde a gente passar, onde a gente Que nasçam pisar. pés de açaí por onde Pés de açaí por onde... O amor, no fim das contas, é o superalimento, né? É. Então, gente, nosso sarau está começando a chegar ao fim. Eu acho que por mim, a gente passava a noite todinha aqui conversando. Mas, infelizmente, precisamos começar a dar tchau. Eu queria, primeiramente, dizer que o formulário do sorteio da tela já está fechado. Então, eu vou convidar a Rubens para falar um pouco, na verdade, sobre essa tela que ele produziu aqui ao longo do sarau para a gente, enquanto a produção providencia o sorteio, tá bem? Então, Rubens, você que quer vir com a tela até aqui? Você vem aqui, eu ajudo. Então, queria que você falasse um pouco para o pessoal de casa sobre a tela, o seu processo aqui e por quê. Quando eu recebi o convite para estar ao vivo no programa, né, no sarau, eu perguntei qual era o tema, né? E, na verdade, eu vim hoje mais para aprender sobre o que vocês falaram, vocês comentaram. E eu tentei retratar uma cultura que, ao longo dos anos, vem se perdendo nas comunidades ribeirinhas, né, que é o fogão de barro ali, com a chegada da eletricidade, da luz, né, muitas comunidades passaram a adquirir eletrodoméstico, e um deles foi o fogão. E essa cultura, por incrível que pareça, ela está voltando hoje, né, simplesmente pela falta de recursos.
Hoje existem muitas famílias, eu acredito aqui em Manaus e até mesmo no Brasil, a gente está vendo aí, pessoas que estão voltando a queimar lenha para fazer seus alimentos, porque não tem, ou ele compra o gás ou compra a comida, né? E eu, em cima dessa situação toda, eu procurei retratar uma cultura que ela é nossa, faz parte, está no sangue da gente, né? Que lindo e que forte, Rubens. Muito obrigado. Então, e agora a gente fica aqui comigo que a gente vai ver rapidinho. Vou checar aqui. A produção me disse que quem vai levar essa tela lindíssima, no caso vai receber essa tela em casa, é Helena Mai. Então, Helena, você está assistindo aí a gente. Meus parabéns, Rubens. Palmas aqui para Helena, pela sorte. E parabéns por estar assistindo esse momento incrível, que eu acho que muito mais do que uma tela, a gente está saindo daqui com um monte de coisa para pensar, né? Um monte de reflexão, um monte de conhecimento e sensação, né? Acho que a gente está tentando falar de soberania alimentar e também como esse espaço de afeto, não é só sobre produzir, não é só sobre carregar, né? Comprar e comer, é realmente a gente pensar em quem é que está envolvido em cada minutinho, cada segundo e cada passo, né? Desse processo. Então, gente, queria agradecer a todos vocês. Vou passar rapidinho para a gente fazer aqui nosso momento de despedida, tá bom? Então, vou pedir que Midori comece fazendo assim sua fala, sua mensagem para o pessoal ficar em casa hoje. Vai ser estar pensando. Tá, minha mensagem é para a população de modo geral que está assistindo, é pensar realmente o que é um alimento saudável, né? É um alimento que não só é saudável para mim, mas ele primeiro tem que ser saudável para o solo, consequentemente para o planeta. E como eu posso, como consumidor, ajudar todo esse processo, toda essa cadeia que foi comentada aqui pelos colegas. A mensagem assim também eu deixo para nossos telespectadores, né, de procurar consumir, né, aqueles produtos, aqueles outros, né, que não sejam os convencionais, o que a gente está acostumado a ver diariamente nos nossos pratos, né. Hoje as feiras orgânicas, as feiras agroecológicas, não só aqui no Amazonas, mas no Brasil inteiro, proporcionam as suas plantas diversas, né. A diversidade de produtos que nós temos para oferecer. Então, você, né, procure consumir outros produtos, né, que não seja do cotidiano, do dia a dia, né. Procura ali comer o cariru, né. Deixa eu ver aqui o próprio mari, né, que é uma coisa que estraga nas nossas propriedades, né. Faz lama, né, o popular, né, faz lama, né, o jambo, né. Então a gente tem aí nossas ingás, né, nossa musa, a gente chama ela de musa da rema porque ela nos proporciona a ingá, né, a espécie leguminosa que ajuda as outras plantas a melhorar o sistema do nosso solo, das nossas propriedades, né. Então a doutora Elisa sempre incentivou a gente a plantar muito ingá, né? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer nosso sítio é carregado de ingás, né? E é uma coisa... Midori e rica em cálcio, né? Uma fonte de cálcio maravilhosa para substituir o leite. Aí, ó. Então, assim, um recado que eu deixo, procurem, né, você consumidor, a consumir outros produtos que não sejam do cotidiano, né? E vá na nossa feira, venha conhecer as nossas feiras orgânicas, né? Está hoje aqui na Simpa, né, todas as quintas, né, aos sábados lá na SOS, e tem em outros lugares também, tem no Rio Preto da Eva, né, tem também em Maués, né, proporcionado lá o movimento da Rema também, né, Interfé também, lá pelos amigos da do Amirauá, que estão realizando as feiras, né, regionais. Então, procurem, né, conhecer outros produtos, né, oriundo da agricultura limpa, saudável, né, de base orgânica e agroecológica.
Bom, gente, primeiramente agradecer, né, o convite. Gostaria de fortalecer assim a questão, não só para a população que está nos assistindo aí em casa, né, os internautas, mas para os profissionais da área, né? Eu, como nutricionista de formação também, trabalho 10 anos com populações indígenas, mas até hoje eu vivo aprendendo, né, novos alimentos, né, como o nosso colega falou ainda há pouco sobre o Ariá. Eu fui conhecer e ter contato com o Ariá quando eu fui trabalhar nas comunidades indígenas, né, que eu precisava recuperar crianças desnutridas e eu precisava identificar fonte de carboidratos. E o Ariá é uma fonte de carboidrato muito boa. Então, foi nas comunidades indígenas que eu aprendi, né, a conhecer. E essa é uma falha até das próprias universidades, né, que formam nossos profissionais, que não tem uma disciplina voltada para a cultura indígena, né, da alimentação escolar, da alimentação indígena. Nós vivemos no maior estado do Brasil, onde a maior parte da população indígena está no estado do Amazonas, mas ainda requer mais conhecimento, mais informações, né, da cultura alimentar dos indígenas. Então, assim, digo assim para os nossos colegas de área, assim, profissionais, que procurem buscar mais essa informação, procure se aproximar mais da comunidade indígena, conhecer que você vai identificar tantos alimentos que podem ser ofertados, né, não só na área da saúde, não só na área da educação, mas no cotidiano. E são alimentos riquíssimos. Nós temos uma cultura no nosso estado de alimentos que é muito comum, né, na cidade alguns alimentos, mas outros você só tem esse contato quando você vai para a comunidade. Então, deixa assim minha mensagem para que nossos colegas de área que possam buscar mais informações, possam levar essa informação para outros, incluindo um cardápio escolar, né, através aí da nota técnica, poder ser ofertado em qualquer momento, né, que esse indígena ou a gente mesmo puder consumir esse alimento. Então, eu deixo essa mensagem para que busquem mais essas informações. Porque a universidade não vai dar essa informação para a gente. É no campo, na prática, no dia a dia, que a gente vai conseguir buscar mais essa informação. E assim a gente contribuir na questão da soberania alimentar, da segurança alimentar. Então isso só vem enriquecer, não só o profissional, como a própria alimentação mais saudável. A questão da alimentação orgânica, né? O próprio programa do PENAI, ele paga um percentual a mais para aquele alimento orgânico. Mas que eles barram naquela situação, a burocracia. O agricultor ele não consegue se certificar para poder oferecer esse produto, né, com mais qualidade, né, alimento regional. Então, deixa essa mensagem para todos, os colegas da área, assim, procurem mais buscar essa informação da alimentação indígena. Bom, eu estou tão grata de estar aqui hoje no Sarau da Ciência, Arte e Soberania Alimentar, que eu vou fazer o improviso, com licença. Bom, a gente não quer só comida, a gente quer soberania, alimento com qualidade, em quantidade, com biodiversidade, com identidade, com igualdade. E também, para ter soberania, o alimento tem que ter boa energia. A gente quer também arte, música, dança, poesia. Faz parte da soberania a água pura, a floresta e a alegria, junto com a agroecologia. A gente quer também ciência, tecnologia social, vindo da academia ou da população tradicional. A gente quer consciência na produção, na comercialização, na alimentação e na ciência. E para encerrar, queria trazer a palavra humus, que significa terra, de origem grega, né? Que é tão importante para os agricultores, né? Como matéria-prima fundamental para processos de produção agroecológicas, né? Mas humus origina também a palavra humildade, que é o que nós precisamos para respeitar todas as formas de vida
e saber que se alimentar através de produtos orgânicos, de base ecológica, você vai estar mudando toda uma cadeia predatória, melhorando as relações sociais, diminuindo as embalagens, diminuindo o uso de agrotóxico, né? E a vida do planeta toda vai ficar mais sustentável. Humus lembra também a palavra humanidade, dá origem a essa palavra, humanidade. E daí, nessa humanidade, a gente precisa ser parceiro dos agricultores e das agricultoras. Precisamos ter uma identidade, ações de soberania, ações para colaborar com todas as populações carentes que estão precisando de alimento, que estão passando fome. A gente precisa ir para as feiras de agroecologia, toda quinta-feira à tarde no INPA e todo sábado lá na aldeia SOS. Gratidão e muita soberania alimentar a todos e todas. A gente tem, mas claramente de sabedoria a gente está cheio hoje aqui, né? Então eu queria agora pedir a Gaiva e a André também fazerem as colocações de vocês. Então, muito grato pelo momento, por estar partilhando esse momento, né, da nossa arte, né, com a arte de cada um, a arte do agricultor, da agricultora, a arte de quem faz ciência, né, e a arte de quem está construindo essa movimentação, né. Sou do movimento da agroecologia já há vários anos, né, da REMA, e eu gosto de pensar que a gente, enquanto agroecologia, a gente tenta promover um mundo onde a natureza seja respeitada como parte de nós e nós como parte dela, até que não haja mais essa distinção. A gente fica muito grato pelo convite. O tema é muito recorrente nas nossas composições, em várias delas e tal. Portanto, é uma alegria estar aqui, nesse encontro, nesse sarau. E o Sindicato dos Artistas Carentes sempre acredita na manhã, no futuro melhor, cheio de esperança quando essa nuvem de ignorância e de desinformação política abandona nosso país. E vamos nessa, vamos seguindo adiante com o nosso papel, que a música é a nossa maior política. Então vamos de sarau, né? Os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: o que é que eu estou fazendo cá em cima desse andor? A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista, é a cor na cor da cidade, batom nos lábios nortistas, o olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que vós me nordestes, arranha-céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire. No peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. A contenteza do triste, tristezura do contente, olhos de faca cortando como o riso da serpente, sanções de sims não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Chico César, baradeiro. Vai, chefe. Obrigado. Se não é assim que a gente acaba esse sarau, eu não sei mais como é que é. Então, gente, eu queria, antes de passar para a última música, para o encerramento de fato, fazer um agradecimento a todo mundo que viabilizou a existência desse momento, né? Todo o pessoal que está trabalhando aí atrás das câmeras, correndo, suando, frio. As instituições, né? Ao INPA por abrigar, a Casa da Ciência aqui, esse lugar tão especial, a FAPEAM por fomentar espaços como esse, a Associação de Mulheres Indígenas Sateré Maué por essa beca maravilhosa aqui. Se hoje a gente está formoso, é muito por causa do trabalho delas. Então vai aparecer aqui agora para vocês a arroba do pessoal da MISM, e vão lá, sigam, porque é com esse trabalho que elas se mantêm, garantem a própria soberania e garantem a participação das mulheres indígenas Sateré no movimento, nas viagens. A gente teve lá para pegar esse figurino e elas falando sobre a marcha das mulheres indígenas, como o consumo desses produtos é importante. Então essa também é a nossa forma, enquanto projeto de comunicação, de fomentar. E você que está aí de casa também, cola lá, segue o trabalho, é tudo muito lindo e dialoga com tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então,
Muito obrigado a você que ficou com a gente até o final. Convido você para participar do próximo sarau, o Ciência, Arte e Emergência Climática, que vai acontecer no dia 11 de novembro, aqui nesse mesmo canal, aqui nessa mesma casa, com esse mesmo apresentador. Mas por hora, vamos aproveitar mais um pouquinho o restinho dos nossos convidados. E, sindicato, vamos para a marcha? Deixa com a gente, vamos nessa. Gente, obrigado. Um ótimo fim de semana para todo mundo, inclusive, né? Oh, let me sing, let me sing, let me sing along. Let me sing, let me sing, let me sing along. Let me sing, let me sing, let me sing along. Let me sing, let me sing, let me sing along. Mama, fica, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama, fica, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho. Filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Obrigado, gente! Quando mama sai de casa, seu cílio, seu lodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira.